Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Eu peço a você que abra a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 20, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: chegando à tarde, pôs-se a ele à mesa com os 12 discípulos. E quando comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, mestre? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o dissestes. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Somente até aqui, em nome de Jesus. Nesta noite, costumamos dizer que é um dos cultos mais importantes para o cristão. É o culto ao qual nós participamos, do corpo e do sangue do Senhor. Muitas pessoas poderiam estar aqui hoje, mas por algum motivo não estão. Os dias vão se passando e as pessoas vão pouco se importando com a importância de estar no culto. Tem pessoas que vêm, que limpam a igreja, que varre, que faz, mas quando chega na hora do culto não está. Tem gente que às vezes, quando não pode mais estar dentro da casa do Senhor, como alguns tempos atrás estávamos fazendo só live, tinha pessoas que diziam que vontade de estar na casa do Senhor, mas quando tem a oportunidade de estar, não estão. Culto de Santa Ceia, o qual nós comemoramos a ressurreição de Cristo. O grande sacrifício pelas nossas vidas não foi um sacrifício qualquer. Eu fiquei nessa tarde o dia inteiro meditando, estudando, procurando trazer informações. A Bíblia nos diz que Jeremias, Isaías e Davi profetizaram a vinda do Mestre. Jesus, ele não veio por acaso. Jesus, ele veio com uma missão. E qual que é essa missão? Salvar o seu povo. O sofrimento de Jesus agora ele vai começar lá no Getsêmani. Jesus agora faz a última ceia com seus discípulos e ele vai ao monte orar. E agora quando Jesus está no Getsêmani orando, vai cair sobre ele uma das piores torturas, que é a tortura psicológica. Somente Lucas vai mencionar que o Senhor suou gotas de sangue. Mas por que dentre todos os outros discípulos nenhum deles mencionaram? Porque Lucas era médico. E Lucas trouxe a sua visão de médico. Se você for estudar profundo, quando a pessoa ela tem uma tortura mesmo psicológica tão grande, mas tão grande, que as veias elas estouram e misturam com suor e começa a pingar gotas de sangue. Jesus ele estava passando por um momento tão difícil,
a qual ninguém poderia ajudá-lo, nem mesmo seu pai que enviou, porque ele tinha que passar por aquilo. Agora Jesus, ele sofre uma psicológica tão grande, que a única forma dele tentar se aliviar é falando com o Pai. Agora eu imagino Jesus no Getsemane, suando sangue, e ele vendo o futuro do que iria acontecer, o porquê ele estava passando por tudo aquilo, para que vocês pudessem estar aqui hoje, me ouvindo falar dele. Não tem amor maior, irmãos, do que Jesus passou, do que Jesus demonstrou para a sua igreja. Não existe amor maior. Agora Jesus no Getsemane, ainda orando, todos conhecem, vai chegar agora Judas, com alguns soldados para prender Jesus. E Jesus disse para eles: estive convosco todos os dias no templo, não me prendestes? E ele olha para Judas, e ele faz uma pergunta para Judas: amigo, a que viestes? Ele não trata Judas como uma pessoa comum, normal, não. Ele trata Judas como um amigo. Era uma forma de Jesus estar mostrando para Judas: isso que você está fazendo vai te levar à morte. Amigo, a que viestes? A Bíblia só menciona dois personagens a qual Jesus chama de amigo: Judas e Lázaro. Olha a importância de Judas nessa história agora. O próprio mestre o chama de amigo, e com um beijo seu amigo lhe trai. Ele vai dar um sinal para o sumo sacerdote: vamos chegar lá, aquele a qual eu beijar, esse vocês podem prender. Agora Judas identifica Jesus para aqueles homens com o sinal de um beijo. Naquela época era normal os homens se cumprimentarem com beijos no rosto. E Jesus tinha Judas como amigo, mas Judas nunca teve Jesus como amigo. Você trair um amigo com um beijo no rosto é muito forte, irmãos. É mais que você levar um tapa na cara daquela pessoa que você fez, você ajudou, você curou. Judas viu tudo que os outros discípulos viram. Mas presbítero Rocha, estava predestinado a acontecer, sim. Mas eu creio também que se Judas se arrependesse, teria uma transformação na sua vida. Teria uma transformação. Agora eles pegam Jesus e levam Jesus preso. O sumo sacerdote agora começa a interrogar Jesus. E Jesus não fala nada. E eles começam a pressionar Jesus sobre as coisas a qual Jesus pregava. E Jesus só pronuncia uma palavra: o Filho do Homem vai se sentar à direita de seu Pai. Quando ele lança essa palavra, ele toma um murro na cara, irmãos, a qual eles dizem que era blasfêmia. E a profecia de Isaías, capítulo 53, versículo 7, se cumpre nesse exato momento. Agora Jesus está perante o sinédrio. E quando o dia amanhece, eles levam Jesus até Pilatos.
levando a condenação a blasfêmia a qual Jesus disse, querendo prender e matar, leva até Pilatos. Como Jesus era galileu, Pilatos não poderia julgá-lo, levou ele para Herodes. Agora você pensa, Jesus passou a noite toda sendo maltratado, sendo cuspido, sendo xingado. Ele estava cansado, com sono, com dor, teve que sair de uma cidade para outra. Agora quando ele chega até Herodes, Herodes acha que ele vai fazer milagres, maravilhas, para alegrar o reino. E Jesus continua mudo. Como Jesus não fez o que Herodes queria, mandaram ele para Pilatos novamente. Mas Pilatos não queria matar Jesus. Mas o povo ficou insistindo. Pilatos não via maldade em Jesus. Pilatos não via condenação nenhuma sobre o mestre. Mas o povo ficou ali, agitando, fazendo tumulto. E agora Pilatos, para deixar o povo quieto, manda açoitar Jesus. Jesus inocente, sem nenhum pecado. Agora Jesus é posto sobre um poste, com suas duas mãos amarradas para cima. E aqueles soldados começam a torturar Jesus. Se você for aprofundar e estudar como era aquele açoite, aquele açoite, ele tinha 12 cordas. E nas suas pontas tinham bolas de ferro. E na metade do corpo da corda tinha ossos de carneiro. Agora você imagina o que Jesus passou. Você vai entender onde eu quero chegar. Jesus mudo, calado, quieto. Eles deram 39 chibatadas em Jesus. Quando o centurião chegou e viu que ele estava quase morto, mandou parar. Porque os judeus tinham por lei somente 40 chibatadas. Jesus tomou 39. E agora Jesus ainda mudo, calado, quieto, sem nada para falar. Eles vão lançar sobre Jesus uma capa. E vão começar a zombar do mestre. Levam ele perante Pilatos novamente. E Pilatos mais uma vez dá mais uma chance para o povo. Vai apresentar diante do povo um ladrão, um homicida, um bandido. E o povo vai preferir soltar o bandido, o ladrão, o homicida e mandar crucificar Jesus. Só que Pilatos não queria. Só que Pilatos não tinha o que fazer. Porque os sumos sacerdotes estavam ali diante dele, com o povo, aquele mesmo povo que Jesus curou, aquele mesmo povo que Jesus transformou, os pães, os peixinhos. Hoje em dia, da mesma forma, aquela pessoa a qual você ajuda, a qual você intercede, você ora, e quando você está bem para servir, ela está ali batendo no seu ombro, mas quando você não tem mais nada para servir, te esconjura. Foi isso que o povo fez com Jesus. E quando Jesus estava fazendo milagres, maravilhas, mostrando os sinais, o povo estava aos pés. Mas quando Jesus disse para os seus discípulos: eu vou partir,
Pedro disse: não, Senhor. Na hora Jesus o repreende, porque tinha que acontecer. Agora Pilatos lava suas mãos e entrega Jesus para o povo. Eu acho que foi a pior coisa que Pilatos fez na sua vida. Foi ter entregado Jesus, já torturado, machucado, ferido, para aquele povo. Agora, se já não bastasse mais a tortura, Jesus ele pega uma cruz que não foi projetado para ele. Eu estudei a fundo, irmãos. Jesus ele não carrega a cruz toda como nós vemos em filme. Ele carrega um pedaço da cruz, a horizontal. E esse pedaço da cruz horizontal, ela pesava 22 quilos. Agora você imagina, um homem que está apanhando há 2 dias. Pedaços seus foram arrancados com as chibatadas. Seu corpo já todo ferido. Tendo que carregar uma madeira maciça de 22 quilos. Não é para qualquer um. Jesus agora coloca sobre os seus ombros a sua cruz, que agora é dele. E ele começa a caminhar um caminho até um monte chamado Gólgota, 800 metros. Até certo tempo Jesus foi, que foi uma maravilha. Mas chegou certo tempo, Jesus não aguentou mais tanto sofrimento que ele passou dias anteriores. Na multidão tem um homem acompanhando Jesus. Quando Jesus não aguenta mais, ele cai, um dos soldados pega um homem que estava acompanhando no meio da multidão, põe para ajudar Jesus a carregar a cruz. Você sabe o que eu vejo nesta passagem? Nenhum de nós aqui somos autossuficientes. Todos nós precisamos um dos outros. Eu não sou maior que você, você não é maior que eu. Nós não somos melhores que ninguém. Nós temos que estar assim, ó. Mas hoje como que as igrejas estão? Assim. Hoje é cada um falando da sua igreja. Cristo não vai salvar a placa de igreja, mas Ele vai salvar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Temos que parar de pregar placa de igreja. O que mais está acontecendo aí fora hoje? A minha igreja é assim, a minha igreja é assado. Para! Eu vou para outra porque lá é melhor, lá eu tenho os mesmos problemas que aqui. Só vai mudar o endereço. E mesmo assim Jesus morreu por esses tipos de pessoas. Ele passou por tudo isso por esses tipos de pessoas. Pessoas que não mereciam. Nós não merecíamos Jesus. Nenhum de nós. Somos nada. Agora aquele homem ajuda Jesus a carregar a cruz, chamado Simão, o Cirineu. E ele vai com Jesus até o monte. Chegando lá, ele despede do mestre. Agora começa mais uma das torturas. Jesus, como eu disse, com o corpo todo machucado, ele vai se deitar sobre a cruz. E eles vão começar a pregar os cravos em suas mãos. Você sabe o que eu aprendi estudando sobre a crucificação? Às vezes nós vemos aí em filmes, né, em séries, que Jesus ele é pregado pela palma da mão. Não. Jesus foi pregado no punho. Os cravos foram passados no meio dos 2 ossos que nós temos no punho. E o punho é tido como mão, se você não sabe. Eu não sabia. Se os cravos tivessem perfurado somente a mão de Jesus, ela não suportaria o seu peso na cruz.
os cravos rasgariam suas mãos. Agora um cravo de 17 centímetros é cravado sobre o pulso de Jesus. Bate de um lado, quando vai cravar do outro, não dá distância, porque a cruz não foi projetada para Jesus, mas foi projetada para o ladrão, para o homicida. Agora eles têm que deslocar o ombro de Jesus, já não bastasse bater nele, chutar, cuspir, deslocam agora o seu ombro e cravam o cravo do outro lado. Agora eles juntam os pés de Jesus, um por cima do outro, um cravo de 22 centímetros, 18 centímetros, perdão. Eles flexionam os joelhos de Jesus. Você sabe por quê? Para causar mais agonia, mais dor. Porque quando ele estava lá na cruz com os joelhos flexionados para cima, dificultava a sua respiração. A sua tortura seria maior, o seu sofrimento seria maior. É o pior método de morte até hoje, é o de crucificação. Agora Jesus, eles erguem Jesus agora sobre a cruz. Eles erguem Jesus agora, ferido, machucado. E na cruz agora Jesus, ele vai falar 7 frases. Queria que você prestasse bem atenção. Ele ainda teve forças para falar 7 frases, consolando pessoas, orando por pessoas, pedindo misericórdia por pessoas. Uma das frases de Jesus foi: quando ergueram ele, pegaram suas roupas e começaram a lançar sorte sobre o seu pé. Os soldados começaram a lançar sorte sobre a roupa de Jesus. Está lá em Lucas 23, 24. E agora Jesus pega um pouco de forças, quando ele não tinha mais, e vai pedir para o Pai perdoá-los, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Jesus sem forças mais. E detalhe, quanto mais ele tentava fazer algum gesto, maior era o seu sofrimento. Segundo, um dos ladrões começa a blasfemar do Senhor, e um deles reconhece Cristo como Salvador. E Jesus vai lançar uma palavra para ele, que naquele dia, aquele ladrão estaria com ele no paraíso. Jesus ainda teve força para salvar mais uma alma pecadora do seu lado. Ele ainda encontrou um pouco de força para salvar mais um que estava na condição igual a ele. Mas por quê? Ele reconheceu o Mestre. Terceira e quarta frase. Jesus olha para baixo agora e vê sua mãe e seu irmão chorando desesperadamente. E Jesus vai lançar uma palavra para os dois: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Jesus tem mais forças, ele ainda dá palavra de consolo. Ele ainda dá uma palavra de motivação. Eles estavam ali desesperados, não tinham o que fazer. E Jesus ainda ele encontra forças para consolar. Quinta frase, você vai encontrar lá em Salmos, de número 22. Jesus ele vai fazer uma pergunta para o Pai: por que, Senhor?
por que me desamparaste? E foi uma pergunta que não teve resposta. Deus virou as costas para o Filho por causa do pecado da humanidade. Jesus faz uma pergunta e não tem resposta. Às vezes nós fazemos pergunta para o Senhor e o Senhor não responde, trunfamos a cara e vamos embora. Agora Jesus, no leito de morte, ele faz a pergunta para o Pai e o Pai não responde, nem por isso ele nos abandonou. Número 6, sexta frase. Já exausto, irmão, de tanto sofrimento, ele fala mais uma frase: está consumado. Mas ainda não acabou. A sexta frase ele diz: está consumado. Eu vim cumprir o meu propósito. Eu cumpri o meu propósito. Qual que é o seu propósito nessa noite? Se faça essa pergunta hoje. Você vem na igreja em busca de quê? Você vem na igreja para quê? Porque isso aqui não é uma praça. Isso aqui não é um cinema. Qual motivo você veio hoje? Veio pedir? Veio agradecer? Veio adorar? Se faça essa pergunta. E última frase: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus cumpriu o propósito dele aqui na terra. Só que não acaba por aí não. Quando Jesus ele lança essa palavra, a Bíblia vai dizer que nesse exato momento a terra treme e o véu do templo se rasga. A terra treme, os céus se escurecem e o véu do templo se rasga. Jesus agora ele nos dá a liberdade de ter uma ligação direta para com Deus. Não precisa mais de secretário. Você tem liberdade nesta noite de orar a Deus. Você tem liberdade nesta noite de pedir aquilo que você precisa para Deus. Não precisa mais de secretário. Antigamente, para você falar com Deus era impossível. Você tinha que ir até o sacerdote entrar no templo, orar a Deus, fazer um sacrifício de sangue. Olha que burocracia danada. Hoje não. Certamente perguntaram, os discípulos perguntaram para o Senhor: mestre, como nós vamos orar? Como nós oramos? E Jesus, bem simples: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E começou, irmãos. Não é em muitas palavras. Você sabe por que não é em muitas palavras? Porque Jesus, Deus sabe do que nós precisamos. Às vezes nós ficamos enchendo linguiça na oração. Jesus não quer encheção de linguiça não. Ele quer que você vá direto no ponto. Agora eu chego na palavra-chave para encerrar. Mateus capítulo de número 27, versículo 54. Vai dizer que quando os soldados, o centurião, viu esse fenômeno, eles reconheceram que mataram o Filho de Deus. Vou repetir. Quando eles viram esse fenômeno acontecer, o véu se rasgou, o céu se escureceu, a terra tremeu, aí caiu a ficha em si, sepulcros foram abertos. A Bíblia vai dizer que mortos foram ressuscitados. Eles sentiram temor entre si
e perceberam que mataram o Filho de Deus. Você sabia que às vezes nós, com atitudes, matamos também Jesus? Eu não quero arrancar lágrimas dos seus olhos, não, nada disso. Mas eu quero que você pare e pense nesta noite. Qual sofrido foi? Como foi sofrido? Não foi fácil. Eu a tarde inteira eu fiquei pensando naquelas chicotadas que ele tomou. Agora você imagina o seu corpo todo sangrado, feridas expostas, abertas. Quando eles jogam a capa em Jesus, eles não tiram de imediato, não. Eles lançam a capa sobre Jesus, vão dar um pau nas mãos de Jesus, vão pegar uma coroa de espinho, cravar sobre o crânio de Jesus, e começam a zombar do mestre, começam a rir. Não satisfeitos, eles pegam o cetro da mão do Senhor, batem sobre a cabeça, sobre a cruz, sobre a coroa. Estudiosos dizem que a cruz de Jesus tinha um espinho de 6 centímetros. Dá para você imaginar o que é isso? Agora, quando ele volta para Pilatos, aquela capa que estava sobre ele já secou, porque ele ficou a noite toda com aqueles soldados. Você já teve uma ferida que você colocou um curativo nele e puxou? Só para você ter uma noção. Vocês acham que eles foram carinhosos com Jesus, tirando com cuidado a capa? Que nada, irmãos. Foi por nós que ele fez isso. Foi por mim e você. Para de ser crente fraco, irmãos. As igrejas hoje, nós estamos preocupados com a igreja de lá, com a igreja de cá. E aonde você frequenta? Você está preocupado? Você está preocupado com pessoas que te ajudam? Jesus mostrou para nós, como Judas. A palavra que Jesus lançou para Judas foi o suficiente para Judas se arrepender. Mas você sabe o que Judas fez? Depois que ele viu o que os sumos sacerdotes fizeram com Jesus, a Bíblia vai dizer que ele teve remorso. E ele vai devolver as 30 moedas de prata. E eles não aceitam. As próprias moedas a qual ele vendeu Jesus serviu para comprar o seu túmulo. Olha que triste. Qual dos discípulos nessa noite você se identifica? Com qual frase dessa aqui nesta noite você se identifica? Hoje é um culto de reconhecimento. De você rever a sua vida, de você rever a sua história. O que você passa hoje, o que você sofre hoje, o que você chora hoje, foi mais do que Cristo passou na cruz? Tenho certeza que não. Então por que você pensa em parar? Por quê? Porque às vezes pensamos em desistir. Não vou na igreja mais, estou aborrecido com o irmão. Somos seres humanos, irmãos. Ninguém é perfeito. Jesus não escolheu 12 homens perfeitos, não. Não escolheu homens perfeitos. Ele escolheu um que ia trair. Ele escolheu um que ia negar. Ele escolheu um que não ia acreditar na sua ressurreição até tocar nas feridas.
Jesus não escolheu pessoas perfeitas, não. E às vezes nós queremos pessoas perfeitas aqui dentro. Você sabia disso? Tem pessoas que tiram a paciência da gente, irmãos. Mas não podemos lançar lá fora. Você sabe por quê? Jesus, ao momento nenhum, lançou nenhum de nós lá para fora. Eu tenho certeza, se vocês estão aqui hoje, é porque alguém te deu uma palavra, a qual foi inspiração pelo Espírito Santo. Pense nessas 7 frases nessa noite. Jesus, quando foi erguido naquela cruz, ele tinha dificuldade para respirar. Por isso eles flexionavam os joelhos de Jesus. Era para eles morrerem mais rápido. E quando essa morte não acontecia, quando eles demoravam para morrer, eles quebravam seus joelhos. Jesus passou por 3 horas naquela cruz de tortura, fora os outros 2 dias anteriores. Desde quando pegaram ele no Getsemane, orando, até a última frase, a qual ele entregou o teu espírito para o Pai. Então nessa noite eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Não leva nada para o coração o que eu falei aqui. Eu fiquei a tarde inteira, o dia inteiro hoje meditando. E se Deus falou isso com a igreja, é porque eu tenho certeza que Deus ainda tem que curar muitas coisas nas nossas vidas. Você sabe por que nós não somos pessoas melhores? Você sabe por que nós não somos? Porque nós achamos que nós já somos bons o suficiente. O erro da humanidade está aí. As pessoas acham que não precisam mais de Jesus. Está com a conta do banco boa, está com um bom emprego, está com um bom casamento, está com uma boa casa, um bom carro, uma boa estrutura. Mas aí quando as coisas apertam, lembra de Jesus. Por isso que a humanidade é a humanidade que é hoje. Porque se nós reconhecemos que todo dia nós devemos melhorar mais um pouco, eu tenho certeza que nós seríamos melhores até uns para com os outros. Só pensa nessas 7 frases que Jesus, sem poder, sem forças, mas ele teve e falou. Para consolar, para perdoar, para confortar, para dar ânimo e para manter de pé. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade nessa noite e as palmas louvam.